Vamos orar? Vamos começar com a palavra de oração. Deus Santo, Pai, nós te louvamos, rendemos glórias a Ti pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, pelo Seu sustento. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor tem nos conduzido, nos abençoado e nos fortalecido. Queremos rogar a Ti, Pai, para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor abra a nossa mente, para que entendamos a Sua palavra, para que o Senhor nos ajude, Pai, no exercício da oração e que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor tenha misericórdia de nós e venha conduzir a Sua igreja em santidade. Perdoe-nos, Pai, dos nossos pecados, purifica-nos, Pai, dos nossos erros como ações e também como pensamentos, e que, em nome de Jesus, Pai, nós estejamos puros, lavados pelo sangue de Jesus Cristo diante de Ti. Que o Senhor nos abençoe nesta reunião de oração, que o Senhor fale conosco, nos ajude, Pai, a entender a importância da oração, a importância de se achegar a Ti. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando sobre algumas questões da necessidade da oração ou daquilo que ela traz, a importância que ela traz para nós. E hoje nós vamos ver um elemento que normalmente, ou até a gente não dá muita importância, mas por vezes nosso coração se enche dessa questão. Abra sua Bíblia no Salmo 55, versículo 16 e 17. Diz assim: Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei. Ele ouvirá a minha voz. Hoje nós vamos falar sobre o exercício de se queixar-se, né? Interessante que quando nós chamamos alguém de queixoso, né, que ele fica se queixando sempre, não é um elogio, né? E também não é uma pessoa que é agradável estar com ela. Aquela que fica queixando, reclamando, falando. Então, se nós encontramos aqui o princípio do queixar-se diante de Deus, né? Que lugar existe para as queixas em uma atividade tão santa quanto a oração, né? Será que o queixar-se diante de Deus é algo que nós devemos fazer ou é algo que deve ser repudiado ou ignorado, né? Especialmente nos Salmos, se nós olharmos para eles, nós encontraremos, meus irmãos, muitas queixas. Muitos salmistas se queixando para Deus, voltando-se para Deus. Nós encontramos a ideia do queixar-se, da pessoa se expressar que ela está isolada, que ela está impotente, que ela está se sentindo ferida, que ela está se sentindo acuada pelos seus inimigos, e diante disso ela vem se queixar, ela vem apresentar a sua angústia diante de Deus. Ao mesmo tempo, nós devemos entender, meus irmãos, uma desvantagem para os cristãos diante dessa caminhada. Sabe por quê? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente vai ver um versículo, a ênfase de viver uma vida alegre, ela é equilibrada por toda uma espécie de passagem sobre tribulação, aflição, sofrimento, de punições vindas de Deus. Então, assim, uma caminhada com Jesus significa, às vezes, arrastar-se sobre os matos sem enxergar o caminho, agarrar-se a pedras pontudas sem ter coragem de olhar para baixo. Ou seja, nós devemos entender e lembrar que a caminhada cristã, a caminhada como discípulo de Jesus Cristo, traz problemas. E como consequência disso, o nosso coração se enche de queixas. Abra sua Bíblia em Lucas 21, dos versículos 12 a 17. Lucas 21, de 12 a 17. Diz assim: Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração
de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Veja que o próprio Jesus Cristo, ele vem apresentar as dificuldades que os discípulos de Jesus Cristo sofrerão, né? E, de fato, essas dificuldades vêm objetivamente por sermos discípulos de Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, nós devemos entender que as nossas queixas vêm refletir as nossas dificuldades. E qual é a categoria da queixa? Meus irmãos, queixar-se é uma modalidade de fala que une a lamentação. Lamentação é o embravecer-se, é sentir-se abatido e desesperado sobre aquilo que é ruim, frustrante, danoso. E juntamente com a lamentação é também a fala da súplica. E a súplica é rogar a Deus, é implorar que alguém faça algo a respeito diante daquilo que vem assombrando a nossa vida. Então, meus irmãos, a presença de oração, de reclamação no livro de oração, nos Salmos, mostra que, bem longe de serem irreverentes, orações dessa natureza que descrevem a angústia de alguém e de outras pessoas na linguagem mais livre, mais direta e enérgica imaginável, é coisa completamente cabível. Então, o queixar-se não é algo que nós devemos ignorar, deixar de lado. Queixar-se a Deus não tem a mesma perspectiva daquele homem queixoso, reclamão, né? É justamente a Deus que nós devemos nos voltar, clamar ou apresentar as nossas queixas. E o que constitui a justa causa para uma oração de reclamação? E nós iremos ver 4 aqui causas para isso. A primeira é a oposição, a segunda, privação, a terceira, isolamento e a quarta é a depressão. Vamos começar com oposição. Vamos para Salmo 55, 22. Diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Nós devemos entender, meus irmãos, e principalmente esse salmo aqui, vem apresentar a ideia dos inimigos que estão contra Davi. E ao mesmo tempo, nós devemos reconhecer que, por vezes, nós temos aquelas pessoas que vêm assolar a nossa vida, vêm trazer aquela angústia nos perseguindo, nos chateando, fazendo oposição à nossa vida, ou às nossas conquistas, ou ao nosso estilo de vida. Aquelas pessoas que vêm, de fato, atrapalhar. E a ideia é que nós voltemos essa angústia, essa oposição que nós estamos enfrentando diante de Deus. Joguemos isso a Deus. A segunda ideia aqui é a ideia da privação. Privação também é matéria para reclamar diante de Deus. E lembre-se, Jó reclamou. Nós temos aqui uma doutora em Jó, né? Jó, de fato, ele tinha perdido a sua família, ele tinha perdido as suas riquezas, ele tinha perdido a sua saúde, ele estava privado de muitas coisas. E o que ele fez diante daquele acontecimento trágico em sua vida foi reclamar na presença de Deus. Foi se apresentar a Deus e começar a dizer o que estava acontecendo com a sua vida. A terceira perspectiva justificativa é o isolamento. Abra sua Bíblia no Salmo 79, versículos de 1 a 3 e depois 8 e 9, diz assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém ao montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cibo às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram com água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse sepultura. Versículos 8 e 9.
Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Eles estão aqui, o salmista vem apresentar aquilo que eles estão sofrendo diante da invasão dos inimigos em Jerusalém, que eles estão cercados, eles estão oprimidos, eles não conseguem encontrar saída diante dos inimigos que estão conquistando o povo de Israel. E diante deste isolamento, deste afastamento, dessa perspectiva sem olhar uma saída, o salmista se achega a Deus desesperado, queixoso, reclamando pelo acontecimento. E a quarta é a depressão. Depressão é a parte da série de reclamações ilustradas na Bíblia. Depressão é o estado do nosso eu, quando sentimos que a pressão é intolerável e os sintomas que o acompanham, tanto físicos como mentais, tornam sombrio tudo aquilo que faz parte da realidade. Veja o Salmo 88, versículos 6 e 9, de 6 a 9. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Perceba quão angustiante o salmista estava aqui, quão pressionado ele estava vivendo, sentindo. E é interessante que as boas novas é que Deus nos convida a derramar o nosso coração diante dele. Diante das reclamações que o nosso coração tem, o objetivo não é guardar isso para nós, mas é nos voltarmos para Deus e sermos reclamões na presença de Deus. Mesmo quando nós estivermos nas piores trevas, quando as trevas mais densas nos cercarem, nós devemos reconhecer e lembrar que Deus nunca nos abandona e nós podemos nos sentir verdadeiramente seguros em suas mãos. E de fato, nós podemos ver algumas respostas de Deus diante das nossas queixas. Como que Deus responde às nossas queixas, às nossas reclamações? A nossa resposta começa sinalizando o fato de que o nosso Pai Celeste molda tudo o que acontece conosco para a nossa edificação. Pule para Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produzir fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Meus irmãos, perceba que o propósito dessa disciplina é a nossa santificação, é a nossa purificação, conforme o versículo 10. E essa santificação
que é a obra de Deus de nos refazer quanto ao nosso caráter, para que nós cada vez mais estejamos parecidos com Jesus Cristo, o nosso Salvador. A resposta comum de Deus à oração de reclamação não é remover aquilo que traz sofrimento a nós, mas nos ensinar como lidar com ela. E nós vimos algumas instruções quando nós olhamos para as lições dos livros passados de Abacuque e agora no livro sobre a vontade de Deus, que vem nos instruir como agir assim. Mas mesmo assim, meus irmãos, essa resposta de Deus, nós devemos observar, em primeiro lugar, como Deus nos sustenta em nossa fraqueza e nos mantém funcionando mesmo diante de nossas dores. Mesmo diante das queixas e das reclamações por algo ruim que está acontecendo conosco, nós precisamos perceber que Deus tem nos sustentado. Deus tem nos fortalecido e nos dado força para enfrentar as adversidades. Em segundo, observe o que Deus, em sua sabedoria, nos mostra para nos manter confiando a respeito das circunstâncias. Meus irmãos, mesmo diante da pior tempestade, mesmo diante de uma reclamação pesada que nós temos diante de Deus, nós podemos confiar em Deus, porque as circunstâncias não são mais poderosas do que Deus. Os problemas não são mais poderosos que Deus. Veja que interessante. Abra sua Bíblia em Jó 38:1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu Jó. Lembra que nós usamos o exemplo de Jó, onde ele foi privado de muitas coisas, ele começou a reclamar para Deus, começou a questionar Deus, começou a confrontar Deus, e de repente Deus começa a responder a Jó. E Deus, em sua resposta, começa a bombardear Jó com uma série de perguntas para frisar o ponto que Deus sabe o que ele está fazendo em todos os momentos, em todas as circunstâncias, com relação a tudo o que acontece. Todos os acontecimentos, circunstâncias e realidades estão sob o controle de Deus e sempre estiveram e estarão no controle de Deus. E depois da série de questionamentos que Deus faz para Jó, questionamentos provocativos, veja qual foi a resposta de Jó no capítulo 40, versículo 4. Sou indigno. Que te responderei eu? Põe a mão na minha boca. Ele percebe que ele não tem como dialogar diante do poder de Deus. Não tem como questionar diante do poder de Deus. Veja, a questão não é que não pode questionar. A questão que Jó aqui ele não foi tão pacífico assim, ele não foi tão paciente assim. Ele de fato estava angustiado diante de Deus. E assim, vivemos passando pelos altos e baixos da vida. Ninguém tem ao longo de todo o percurso de sua existência cristã só vinhos e rosas. E precisamos entender que dificuldades virão sobre a nossa vida. Nessas ocasiões de tempestades, de problemas, a única estratégia é expressar, por meio da oração, as nossas queixas a Deus, segundo os modelos bíblicos. É rasgar o nosso coração na presença do Senhor. É, de fato, reclamar insistentemente para Deus, para o Deus verdadeiro. Deus, se for da vontade dEle, aliviará a nossa dor. E se, por querer nos instruir, Ele decidir não fazer isso, mesmo assim, nós devemos nos aproximar dEle e nos alinharmos em seus braços, ou achegarmos em seus braços, sabendo que Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, nos ama. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele ouve as nossas orações, as nossas reclamações e nos amará de agora e para sempre. E por isso nós podemos ter a plena consciência do Pai amoroso que nós temos. Do Pai que de fato é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso, não temeremos. Ainda que o mundo inteiro estiver chacoalhando,
nós podemos confiar no Senhor. Que nós confiemos em Deus, que nós reclamemos a Deus e que nós descansemos neste Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, amém.